meus amores. Hoje, segundo ano, estamos para nossa aula de ciências. Terça-feira, vamos para a aula de ciências. Crianças, abram o livro na página 14. Abram o livro na página 14. Vamos nas nossas dicas. Procure um lugar silencioso, bem calmo. Certo? Muito bem. Então, eu estou gostando de ver o esforço de vocês nas aulas, o esforço de vocês na execução das atividades. Isso me deixa muito feliz. Crianças, nós iremos para a página 14. Mas antes disso, eu irei com vocês fazer só um breve resumo do que nós já vimos na aula passada, que nós vimos objetos e materiais. Lembram que os objetos eles são feitos de diferentes materiais? De vidro, de algodão, de madeira, eles são feitos de plástico, de metal, de rocha. Vocês lembram? E hoje nós iremos falar sobre o plástico. Nós iremos falar sobre plástico. Então, neste momento, eu vou fazer um breve comentário sobre este assunto, que é o que nós usamos muito mesmo, né, criança? A gente usa o plástico em vários lugares. Em vários lugares, no supermercado, nós usamos o plástico em casa, nós usamos o plástico nas cadeiras, em alguns móveis. Então, e tudo que está ao nosso redor dentro de casa, a gente vê coisas de plástico de diferentes tamanhos, de diferentes cores, não é verdade? A gente não vê plástico de diferentes jeitos, porque o plástico ele é o que? O material é um objeto versátil, eu posso encontrá-lo de várias formas, de diferentes tamanhos e de diferentes cores. Tia, e de onde que veio o plástico? Você colocou petróleo e plástico. Sim, porque alguns plásticos, criança, ele vem de um líquido chamado petróleo. De onde é esse petróleo? Onde eu encontro esse petróleo? É um líquido produzido com restos de seres vivos, que demora milhões de anos, criança, para se formar. E é encontrado em lugares muito profundos. Sabe onde nós podemos encontrar? No subsolo, como no subsolo e no fundo dos oceanos. Então, esse óleo, esse líquido aqui é que vai fabricar o plástico. Na página 14 de vocês, tem assim, o plástico ele está presente em copos, garrafas, mochilas, capas de cadernos, de livros, canetinhas, sapatos e roupas. Também brinquedos, baldes, embalagens de diversos produtos, sacolas, entre outros. Os objetos feitos de plástico são bem variados, por isso ele é um dos materiais mais comuns no cotidiano das pessoas. Observa-se que tudo que a gente tem, algumas coisas como um copo, ou um prato, ou um depósito, é de plástico. Por quê? Porque ele é muito comum no cotidiano, no dia a dia das pessoas. E o plástico, criança, facilita a vida das pessoas, mas há um problema em relação a ele. Quando jogado como lixo no ambiente, pode demorar muitos anos para desaparecer. Sabiam, criança, que quando essa sacolinha que nós recebemos no supermercado, toda vez que a gente vai fazer uma compra, eles dão uma sacolinha desse jeito pra gente, não é? Essa sacolinha, quando é jogada no lixo, ela vai demorar muitos anos para desaparecer. Tia, quantos anos? Criança, 400 anos. Esses 400 anos é que essa sacolinha irá passar
para se decompor. O que é se decompor? Para se desmanchar e acabar de vez. Olha quanto tempo. E sabe, se eu jogar essa sacolinha no lixo, essa sacola, quando vier as próximas gerações, ainda vai encontrar vestígios dela no meio ambiente. Por quê? Porque ela demora muito para se desgastar, ela demora muito para acabar. E quanto mal ela não está fazendo com esse tempo todo na natureza. Então, crianças, os seres vivos que estarão na Terra no futuro ainda sofrerão com essa poluição. Quais são as poluições? Os plásticos jogados nos oceanos, os plásticos jogados na natureza. Então, tia, eu jogo essa sacola hoje, mas logo logo ela vai embora, logo logo ela acaba. Não. As gerações futuras, quem são essas gerações futuras? Um dia, os meus filhos, os meus netos, que irão viver na Terra. O que irá acontecer? Ainda vai ver o plástico que um dia eu joguei nele, eu joguei no ambiente, fazendo a poluição, sendo um dos fatores da poluição no meio ambiente. Por isso, criança, precisamos usar menos plástico e descartar os objetos feitos desse material de forma consciente. Quando diz de forma consciente, eu pego esse plástico, eu vou jogar no lugar que ele seja o quê? Reciclado ou que ele seja reutilizado. Que lugares são esses? Nos cestos de lixo que indicam o que eu posso jogar lá. Entendeu? Esse plástico, criança, vai ser o quê? Quando eu jogo no cesto de lixo para reciclar, a pessoa que trabalha com reciclagem vai pegar esse plástico e vai transformá-lo em outra coisa. Aí eu não vou contribuir com a poluição da natureza. Por quê? Porque o plástico que eu joguei fora, a sacolinha que eu joguei, que eu descartei corretamente, ele irá servir para outra coisa. Então vai ser o que? A reciclagem. Eu vou reciclar. A pessoa que recicla vai pegar e vai fazer dele um outro objeto, um outro material. Tia, mas se eu vou ao supermercado eu só recebo essas sacolinhas. Nós devemos usar o quê? Uma sacola reutilizável, que são as sacolas que eu posso levar várias vezes para o supermercado, uma igual a esta, que eu posso usar várias vezes no supermercado, que eu não preciso trazer do supermercado essa sacola, porque quando chego em casa eu descarto ela no lixo. Essa não, eu já posso usar várias vezes. E todas as vezes que eu ia ao supermercado, eu levo uma sacola reutilizável, uma sacola que eu posso levar várias vezes. E como é que nós iremos fazer com esse plástico? Nós poderemos reciclar, nós poderemos reutilizar. Reutilizar como? Se eu tenho depósito, aqueles depósitos de sorvete, que eu tomo sorvete, mas eu vou descartar ele. Eu posso colocar brinquedos, eu posso colocar figurinhas, eu posso colocar meus bichinhos de cabelo, não é, crianças? Então eu estou o quê? Estou reutilizando que era para ser jogado fora. Então eu trouxe alguns exemplos de plástico. Eu trouxe um copo. Esse copo ele é totalmente feito de plástico. Trouxe também uma colher que é feita de plástico. Olha o tamanho da colher. Ela tem tamanho diferente? Ela tem algo de metal? Não, ela é todinha de plástico. Trouxe uma tesoura que, além de ser o cabo de plástico, mas a ponta dela é o quê? De metal. Foi usado dois materiais? Sim, foram usados o plástico e foi usado o metal. Então, nesse único objeto, eu usei dois tipos de material. Foram usados dois tipos de materiais, tanto o plástico quanto o metal.
Também eu tenho plástico no pincel, que eu uso para escrever no quadro. Eu tenho plástico na minha canetinha, na caneta, que eu uso para escrever no caderno. Eu posso também ter plástico na capa de um livro, na capa de um caderno. Por isso que diz que o plástico ele é versátil. Nós encontramos ele de diferentes formas, de diferentes tamanhos e de diferentes cores. Também dizemos que o plástico ele é encontrado diariamente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque ele é um produto barato, porque ele é um produto de diferentes utilidades, certo? Mas para que eu não possa poluir o ambiente, eu tenho que descartar de maneira corretamente, colocar no cesto de lixo para reciclagem. Onde nós moramos, infelizmente, criança, ainda não tem esses cestos que identificam os materiais que devemos descartar de maneira correta. Mas nós podemos mesmo assim fazer a nossa parte. Recusar as sacolinhas do supermercado, levar a nossa sacola reutilizável. Também nós podemos reutilizar os plásticos que já não vai servir para nada, para outra coisa, para fazer algum brinquedo, para colocar algum objeto que eu tenho em casa. Então eu estou fazendo o que? Eu estou contribuindo, que era para jogar fora, e reutilizando para uma nova coisa, para uma nova finalidade. Isso é reutilizar, isso é fazer com que as futuras gerações que vierem não sofram com o que eu fiz na Terra, que foi descartar de maneiras diferentes alguns objetos. Como não tem na nossa cidade a forma de reutilizar, mas tem pessoas que já fazem a reciclagem. Então nós podemos separar esses materiais para reciclagem, procurar como nossa comunidade, na nossa cidade, um lugar que eles fazem esse trabalho de reciclagem e doar para eles poderem fazer coisas diferentes e fazer com que esse plástico não seja jogado de maneira incorreta no meio ambiente, certo? Hoje nós estudamos sobre o plástico. Sabemos que os plásticos eles vêm de um líquido chamado petróleo, que é um líquido que encontramos, que é um líquido com restos de seres vivos e que ele é encontrado, crianças, bem no fundo, no subsolo ou no fundo dos oceanos. Sabemos que também o plástico ele é um material versátil, que podemos encontrar de várias cores, vários tamanhos e vários modelos. E ele é encontrado, ele facilita muito a vida das pessoas, mas há um problema, que ele pode poluir, se não for descartado de maneira correta, o meio ambiente. Ficamos hoje, deixo para vocês fazerem em casa a atividade da página 15, sobre como nós devemos fazer, por que é importante que as pessoas reciclem o plástico, por que é importante que nós usemos menos plásticos, para que não haja a poluição, para que nós não poluir a natureza, certo? Aqui tem assim, recusar embalagens plásticas como as sacolas de supermercado ajuda a proteger o ambiente. Para isso, leve sacolas reutilizáveis para as compras. Assim eu estou eu estou fazendo a minha parte, recusando as sacolinhas do supermercado e levando a minha sacola reutilizável para fazer as compras. Ficamos por hoje com a nossa aula de ciências, falando um pouco sobre o plástico, e voltarei amanhã de novo com mais uma nova aula de ciências. Um beijinho e até a próxima!